A Bíblia, como palavra de Deus, ela é repleta de pessoas que não nos falam apenas aos ouvidos e ao cérebro, mas nos falam ao coração. São testemunhas a respeito do agir de Deus que querem chegar onde nada mais a não ser o Espírito Santo pode chegar. E nas próximas semanas eu quero te convidar para que nós nos voltemos a uma dessas testemunhas, um desses homens usados por Deus para chegar ao nosso coração. Quero te convidar a fazer isso meditando na primeira carta de João, uma carta cheia de ternura, de sentimento, de amor, de carinho, de afeto. E eu quero começar então te convidando a nos voltarmos à palavra de Deus nesta primeira carta de João, no capítulo 1, nos versículos 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a forma como João quer nos falar ao coração. E é interessante quando nós nos voltamos a essa sua carta, desde o início, para perceber então como de repente João começa a nos falar. É como se de repente ele nos estivesse colocando diante do próprio Jesus. Nada mais lhe importa, a não ser colocar o seu ouvinte face a face com Jesus. E o que ele viu é o que ele quer que nós possamos ver também. O que ele contempla é o que ele quer que nós possamos contemplar também. O que ele tocou é o que ele quer que nós possamos, de alguma forma, tocar também. Essa profundidade com a qual João nos coloca diante de Jesus nos faz perceber que ele quer que tenhamos uma experiência assim como ele mesmo teve. Ele testemunha da profundidade com que ele e mais outros ao seu redor vivenciaram essa experiência de Jesus. É algo do experimentar. E é isso que ele quer que nós possamos também fazer junto com ele, a partir daquilo que ele então compartilha conosco, ele e aqueles que junto dele tiveram esse privilégio de caminhar com Jesus. Assim como faz no Evangelho, chamado Evangelho de João, é o mesmo autor, também aqui João chama Jesus de Verbo. Verbo da vida, ou, dependendo da tradução que nós temos, palavra da vida. Lá no original grego, o que está por trás dessa palavra, que é verbo, é uma palavra muito conhecida da filosofia daquele tempo, logos. Para os gregos, esse logos era um conceito bem abstrato, uma ideia, uma certa ordem das coisas racionais da natureza. Para os gregos, logos era algo muito distanciado, algo abstrato, algo que não é acessível. E quando só é para os grandes filósofos, para os grandes sábios. Eles que chegavam então ao conhecimento a partir da sua observação, da sua contemplação. Assim conseguiam chegar a algo superior a partir do estudo. Era assim que, então, esse logos era uma ideia filosófica, era quase um princípio abstrato, nós iríamos chamar, um conceito. Esse logos concedia, então, a vida e o sentido para a vida, para os gregos. O evangelista João, assim como nessa primeira carta, chamada Primeira Carta de João, ele também coloca esse jeito de falar a respeito do Logos. Mas ele
logo nas primeiras frases que diz, nas primeiras coisas que fala, ele diz que isso não é algo abstrato, não é algo distante. Eu quero caminhar contigo nessas próximas semanas, nessa jornada espiritual, para então assim conseguirmos experimentar o que João quer nos transmitir. Ele diz que esse logos, diferente do que os gregos pensavam naquela época, é algo próximo, é algo relacional, é algo acessível. Esse logos é uma pessoa que caminhou nesse mundo, que pode ser ouvida, que pode ser vista e que pode ser tocada. É Jesus, que está acessível não apenas aos sábios, filósofos, aos grandes instruídos, mas a qualquer pessoa, a qualquer um de nós, em qualquer situação que esteja, independente da sua formação, independente da sua instrução formal nas escolas, independente do lugar onde esteja. Esse Logos, essa palavra da vida, esse Jesus quer estar acessível. E depois, então, João concorda com o pensamento das pessoas da sua época. Sim, esse Logos, essa palavra, é a verdadeira vida, a origem e a essência da vida, onde a vida realmente começa para cada um de nós. Ele é eterno e se tornou um ser humano. Ele escreve isso, então, dizendo, nós já lemos o texto, mas eu quero repetir, dizendo assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João é uma carta de ternura. Quando nós lemos a carta por inteiro, e se você o fizer isso, eu convido que você faça nas próximas semanas mais vezes. Leia e releia mais vezes. Quando nós a lemos, nós percebemos que ela é cheia de afeto e ternura, ao ponto de João nos chamar de filhinhos, filhinhos meus, nesse diminutivo extremamente afetuoso. Quando nós nos perguntamos, então, quem é esse autor que não se identifica, não sei se você percebeu isso, mas logo no início dessa carta não há uma menção de quem é que está escrevendo, nem os destinatários num primeiro momento. Ele não se identifica diretamente, o autor, não há nenhuma menção a respeito de quem escreveu, nem de quem era o destinatário da carta num primeiro momento. Não há saudações de início e nem palavras de despedida. Parece um escrito, talvez a gente poderia até dizer, meio impessoal. Mas quando nós começamos a ler, nós vamos percebendo que as palavras são cheias de, eu volto a usar essa palavra, ternura, cheia de sentimentos, cheia de afeto, de carinho, de amor e de uma firmeza típica de um pai. É assim que João vai se dirigir a nós, a maneira de agir de um pai consciente da sua tarefa, que recebeu então do próprio Deus. Uma tarefa recebida das mãos do próprio Deus que lhe concedem então responsabilidades com as pessoas com as quais Deus então o confiou nesse ministério. Quando nós comparamos essa carta ao Evangelho de João, então nós logo percebemos que o autor é o mesmo, com as mesmas ênfases, com um mesmo vocabulário, usando as mesmas palavras muito parecidas, com o mesmo estilo mais afetuoso, mais relacional. É gostoso ler o Evangelho de João, meditar nessas histórias que nos são narradas a respeito desse Verbo eterno, desse ser eterno que se torna humano, próximo, relacional. É assim também agradável ler essa primeira carta de João, 1 João, como nós chamamos. É o mesmo João
que recebeu as revelações do Apocalipse, na verdade. Quando nós lemos esse livro, um livro cheio de consolo, para quem lê ele todo de uma vez, senão a gente fica confuso com as partes dele. Mas essa é uma história para um outro momento. Esse João é aquele discípulo amado, próximo de Jesus, que se reclina ao ombro de Jesus na última ceia. Tamanha a forma afetiva com a qual lida com Jesus, tamanho relacionamento, tamanha a sua capacidade de lidar com os seus sentimentos na forma como se relaciona com Jesus. E é para esse Jesus que lhe é tão próximo que ele está nos convidando também. João, como um pai que se preocupa com os seus filhos, ainda em desenvolvimento, ele percebe que entre os seus filhos, na fé, estão entrando elementos estranhos ao Evangelho. Talvez coisas que estão deixando as pessoas confusas, porque elas estão com o olhar voltado para influências que estão as deixando ansiosas. E como um pai preocupado com o bom caminho dos seus filhos, então, ele nos escreve a respeito das consequências daquilo que pode desviar, daquilo que pode deixar confuso. E assim, então, nos transmite, na firmeza de um pai consciente, muita segurança. Mas o que pode afetar o nosso desenvolvimento como filhos amados? Então, João quer nos mostrar isso. E ele aos poucos vai nos trazendo palavras que nos querem mostrar um convite especial. Ele quer nos mostrar que alguma coisa pode afetar a forma como nós nos aproximamos de Jesus. E assim, então, ele nos faz um convite. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João nos faz esse convite especial nesses versos. Ele nos mostra que quer repartir conosco o que tem de mais especial. Isso é bonito. O que alguém tem de mais especial, de mais profundo, de mais significativo, ser compartilhado, é um sinal profundo de amor. Ele quer nos anunciar o que ele e os demais seguidores de Jesus viram e ouviram, aqueles que estão ao seu redor. Assim, ele nos chama a nos unirmos a ele para nos envolver numa comunhão. Comunhão com eles que caminharam com Jesus e experimentaram essas coisas profundas. Essa é uma palavra muito significativa para João e para toda a Bíblia, a palavra comunhão. O que é ter comunhão? É estar unido por algo em comum. Ele nos explica, João, que quer nos pegar pela mão e nos inserir nesse relacionamento que eles, os discípulos de Jesus, têm com o Pai e com o Filho. É para dentro disso que nós estamos sendo chamados, para dentro dessa comunhão, para ter algo em comum. E o algo em comum que nós somos chamados a ter é o próprio Jesus. Depois de fazer essa bela introdução, ele nos mostra para onde ele quer nos conduzir. E é algo muito desejado no nosso tempo e, na verdade, pelo ser humano desde sempre. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, ele não simplesmente está dizendo para que eu me alegre com vocês ou para que vocês se alegrem. Não, ele está dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para vocês para que a nossa alegria, a alegria dele, daqueles que convivem com ele, daqueles que experimentaram a Jesus, seja completa conosco,
para que então nós, experimentando aquilo que ele mesmo experimentou, vendo aquilo que ele viu, ouvindo o que ele ouviu, contemplando o que ele contemplou, percebendo o que ele percebeu, tocando o que ele tocou, para que então dessa forma a alegria dele seja completa. Que especial! Na verdade, ele não se contenta apenas em ter o que tem, ter experimentado o que experimentou, vivenciado o que vivenciou. Alegria, ele diz, completa é quando outros têm aquilo que eu também tenho, quando é compartilhado com aqueles que ainda têm menos do que eu. Assim, então, a alegria se torna completa. Alguém com objetivos muito claros, agradáveis, revolucionários e profundos, em todos os níveis da sua vida e existência. Vamos seguir juntos? Vamos seguir juntos com João nas próximas semanas, nos próximos tempos de meditação e reflexão, nos próximos domingos, quando nós nos voltamos, então, de forma muito mais consagrada à Palavra de Deus. Isso é o dia do descanso, o dia não simplesmente para ficar à toa, mas o dia para nos voltarmos à Palavra de Deus e sermos, então, tão bem acompanhados por essas testemunhas de Deus. João, na verdade, quando lemos a carta, ele tem um estilo repetitivo. Ele volta sempre de novo aos mesmos temas. Quando nós lemos com atenção, nós vamos perceber que ele repete praticamente 3 vezes, numa carta tão curta, os mesmos temas, com as mesmas abordagens. Algumas vezes com palavras diferentes, com ênfases diferentes, com percepções diferentes, com ilustrações diferentes, mas é como se esse autor, algumas vezes, até mesmo não soubesse que já havia acabado de escrever e falar sobre isso. Mas ele o faz como um pai, que ensina aos seus filhos. E quem tem filhos sabe que não basta uma única vez para que eles aprendam e vivam o que a gente sabe que é importante. Quantas vezes a gente precisa dizer, escova os dentes? Não, não é assim. É assim que se faz. Coloca a roupa, vai tomar um banho, guarda os brinquedos. Meu filho, será que não está na hora de ir já ou de vir? Quantas e quantas vezes precisamos repetir as coisas? É assim que João também está fazendo conosco nessa carta. Ele não faz por subestimar a nossa inteligência. Ele o faz com profundo amor, repetindo a mensagem para que ela chegue ao coração, que encontre eco dentro do nosso coração e então que nos fale, repetindo o que já é até mesmo conhecido, para que nada do que é importante se perca. Ele quer nos trazer de volta a essência daquilo que ele experimentou com Jesus, para que cada um de nós possa experimentar também. Por que é tão importante para ele que a gente experimente essa comunhão? Porque para ele, assim como é para nós, Jesus é a vida, a essência e a fonte da verdadeira vida. E quando nós o encontramos, nós encontramos vida. E quando o compartilhamos, a nossa alegria é completa. Quando nós vivemos a nossa fé, por vezes não conseguimos viver com plenitude. A alegria não é plena, não é completa. Algumas vezes a religião mais nos deixa confusos, atribulados, impõe coisas do que gera alegria, leveza, as cobranças, as dificuldades relacionais. Por que algumas vezes isso é assim? Eu arriscaria 3 respostas curtas para isso. Eu diria que num primeiro momento, a dificuldade que nós temos em viver a fé em plenitude e a alegria sendo completa tem a ver com a falta de conhecimento. Falta saber o que é a fé em Jesus Cristo. Algumas vezes nos falta a prática, ou seja, falta o como viver a fé em Jesus Cristo. E algumas vezes nos falta também a motivação correta, o porquê viver a fé em Jesus Cristo. Nas próximas semanas
isso vai ser o nosso pano de fundo das reflexões. O que é a fé em Jesus Cristo? Como vivenciar a fé em Jesus Cristo? E o porquê vivenciar essa fé, então? Para que nessas 3 perguntas e motivações nós possamos encontrar aquilo que João quer tanto nos oferecer e de forma insistente o faz, permeando toda a sua carta com uma profunda confissão de fé, chamando a comunhão com Jesus Cristo. Porque é a partir dela que nós vamos saber agir e reagir nos tempos confusos e nos tempos calmos. Assim, João então nos coloca numa contraposição entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte, filhos de Deus e filhos do diabo. E nessa contraposição dessas duas coisas, ele vai sempre de novo nos conduzindo pela mão, nos ensinando e nos mostrando o que ele quer entregar ao nosso coração. Essa profunda palavra de Deus nos chama para uma confiança. É para isso que João está nos chamando, para a confiança. E quando confiamos em alguém, não precisamos entender todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Quando confiamos em alguém, não pedimos esclarecimentos a todo momento, não pedimos explicações de todas as mínimas coisas. Bastam as experiências que vão comprovando que a pessoa é confiável. É isso que João está nos chamando a viver. A confiança a partir das experiências. Lembra o que ele escreve? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Ou seja, ele está nos dizendo, eu fiz a experiência e essa experiência agora quero que você faça também. Por isso ele está nos anunciando isso, para gerar em nós uma profunda confiança. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência bem pessoal. Eu lembro quando o meu filho fez algumas coletas de sangue para alguns exames que ele precisou fazer há pouco tempo atrás. Eu lembro como ele olhava para mim de uma forma desesperada, até porque ele reconhecia aquela maca da enfermaria onde então ele precisava retirar sangue. E eu acho até que o meu coração de pai babão doía até mais do que aquelas agulhadas no braço dele. Me lembro que eu só dizia para ele, olha para o papai. E então procurava os olhos dele e ele procurava os meus olhos e me encarava. Ele chorava copiosamente. E até dava uns gritos, mas ficava me olhando nos olhos. A situação era desconfortável e, com certeza, dolorida, e se repetiu algumas vezes. Eu sabia que era necessário aquilo tudo, mas ele não entendia por que precisava levar aquelas agulhadas no braço e por que o papai deixava que aquelas pessoas estranhas fizessem isso com ele. A enfermeira, então, numa das primeiras experiências, olhou para mim com firmeza e uma voz firme e dizia, segura firme, pai. E eu, então, retruquei para ela, não precisa apertar ele desse jeito. Nem segurar com força. Ele não vai puxar o braço. Ele, então, ficou quietinho, parado, me olhando nos olhos e chorando. E dizia, papai. Era como se ele dissesse para mim, papai, não sei direito o que está acontecendo, mas eu confio em você. Depois, então, da agulhada, ele cessava de chorar e se reclinava sobre o meu ombro.
É para esse tipo de sentimento e segurança que o apóstolo João, que o discípulo amado de Jesus, nos está chamando em sua carta. Um escrito cheio de sentimentos, sim, de ternura, de carinho paternal. Ele nos chama de filhinhos, filhinhos meus. Mas João não está nos chamando para sentir apenas o seu amor paternal. Ele nos incentiva a olhar para a fonte de todo o amor, a origem de todo o amor. Esse amor que não falha, que não nos decepciona e que concede uma profunda segurança. Ele mostra que existe fundamento para confiar. Ele mesmo já experimentou e está testemunhando, proclamando. No fundo, não é João que nos está chamando a experimentar isso. Quem nos está chamando é o próprio Deus. Quem nos está chamando é o próprio Jesus. E essa palavra de Deus quer nos acompanhar para que as experiências com Jesus, no seu profundo amor, sejam experiências que nos conduzam à confiança e à segurança. Que essa palavra de Deus das próximas semanas nos pegue pelas mãos e nos conduza para contemplarmos, para vermos e para ouvirmos o próprio Jesus nos chamando de volta para Ele. Que assim seja. Amém.